Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como editar e tratar as suas fotos no celular. A gente vai usar a versão gratuita do aplicativo do Lightroom e eu vou te ensinar para que serve cada uma das ferramentas dele. Existem vários aplicativos que você pode usar para tratar fotos no celular, mas eu escolhi o Lightroom porque ele é o principal software de tratamento de imagens no mercado. Ele é o padrão no qual todos os outros aplicativos se baseiam. Além disso, a versão do Lightroom para o celular é quase idêntica à versão do computador. Então, aprender a usar o Lightroom no seu celular vai te permitir usar ele no seu PC ou no seu laptop também, caso você decida fazer isso depois. Então, tudo que eu falar nesse vídeo também se aplica à versão principal do Lightroom para o computador. Mas primeiro, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não vou te falar aqui o valor ou o número exato que você tem que colocar. Para tratamento de fotos, não existe uma fórmula universal que vai servir para todas. É por isso que muitas vezes esses presets ou filtros que a gente baixa na internet e tenta usar nas nossas fotos acabam servindo em algumas, mas não em outras. A luz, as cores, o lugar e o objeto ou pessoas que você está fotografando, tudo isso influencia nos ajustes e nos valores exatos que você tem que colocar no Lightroom. Por isso que varia de foto para foto ou de ensaio para ensaio. Além do que, tratamento de fotos é uma questão de gosto pessoal também. Se você prefere fotos mais realistas, por exemplo, ou imagens mais exóticas e surreais com um tratamento mais agressivo. O que eu vou fazer aqui é explicar como funciona e para que serve cada uma das ferramentas. E daí você mesmo pode usar e experimentar nas suas próprias fotos da maneira que for melhor. É aquela clássica história do ensinar a pescar ao invés de dar o peixe pronto já. Bom, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber os próximos vídeos. E vamos começar! Bom, com o Lightroom aberto no seu celular, a primeira coisa que você tem que fazer é importar as fotos para dentro do aplicativo do Lightroom. Você clica aqui nesse íconezinho com o mais para selecionar as fotos que você vai importar. E depois que elas estiverem importadas, você volta aqui na sua pasta dentro do Lightroom, no caso a nossa pasta que chama Tudo, e seleciona a foto que você quer tratar primeiro. Aqui na parte de baixo da tela, você tem todas as ferramentas do Lightroom que você pode usar no tratamento da foto. Se a ferramenta tiver esse asteriscozinho azul, como seletivo ou recuperação, isso significa que é uma ferramenta premium, que você só pode usar se você pagar pelo aplicativo. Então vamos lá. A primeira ferramenta é o cortar. Com ela você pode cropar a sua foto, você pode diminuir o tamanho dela, recortar dos lados, garantir que você vai deixar a foto com o formato exato que você quer. Você pode inclusive, usando o seu dedo, você coloca o dedo na tela do celular, segura e vai girando a foto. Você pode girar ela para a direita, para a esquerda. Você pode pegar uma foto que está na horizontal e transformar ela na vertical, por exemplo, se você quiser postar ela no Instagram. E se a qualquer momento você fizer uma modificação que você não gostou e quer voltar para o formato original da foto, é só você clicar aqui em cima nesse ícone para retornar para a foto original. Isso você pode fazer com qualquer outra ferramenta do Lightroom, não só a ferramenta de corte. Bom, a gente vai pular perfis, porque aqui é como se fosse um preset, um filtro que você pode baixar ou criar você mesmo. E a gente vai pular automático também, que é só para você clicar nesse botão se você quiser que o Lightroom faça um tratamento automático da sua foto. A próxima ferramenta que a gente vai ver é a luz. Então aqui na aba de luz a gente tem várias opções. A primeira é exposição.
Basta pressionar com o dedo e levar o marcador para a direita ou para a esquerda. Se você for para a direita, a foto vai clarear, você vai tornando ela mais clara, mais brilhante. Se você for para a esquerda, você vai escurecer a foto. Já o contraste, ele é a diferença entre as tonalidades da foto. Então, se você aumenta o contraste, você deixa a foto mais contrastada, existe mais diferença entre essas tonalidades da foto, entre as partes claras e as partes escuras e as partes medianas. Geralmente, num feed de Instagram, por exemplo, a pessoa está lá numa tela pequena do smartphone, vendo as fotos do Instagram, as fotos mais contrastadas, elas costumam chamar mais atenção. Já as fotos menos contrastadas, elas ficam com uma tonalidade mais uniforme, mais homogênea. Isso funciona bem para fotos de dias nublados ou uma foto que você quer criar um ar mais de mistério, de melancolia ou algo nesse sentido. O ponteiro de realces, ele vai afetar as partes mais claras da foto. O realce é a parte mais clara. Então você pode puxar o ponteiro para pegar essas partes mais claras e clarear elas mais ainda, mas toma cuidado para não estourar muito, né? Ou você pode puxar ele para o outro lado para dar uma escurecida nessa parte. Geralmente quando estourou um pouquinho, tem uma parte que está muito clara, você tenta voltar ela um pouco para ela ficar mais nítida, mais visível. Aqui no nosso caso, eu vou tentar dar um -19 no realce para trazer um pouco mais assim essa parte da bochecha da modelo que deu uma estouradinha. Eu não consigo salvar tudo, né? Para isso eu precisaria de uma das ferramentas pagas, que seria a ferramenta de recuperação, um pincelzinho que você passa em cima dessas manchinhas e ele conserta e apaga elas. Mas a gente vai fazendo o que dá para fazer na versão gratuita. As sombras é exatamente o contrário. Você vai pegar as partes mais escuras da foto, né, que são chamadas de sombras, e você vai abrir elas, deixá-las mais claras, ou escurecer elas mais ainda, para dar esse aspecto mais escuro na parte das fotos. Então você pode pegar as partes mais escuras da foto e escurecê-las mais ainda para dar mais peso na sua imagem. Já o ponteiro do branco, ele às vezes é confundido com o do realce, porque os dois estão afetando as partes mais claras da imagem. Mas ele funciona de maneira um pouco diferente. Ele vai determinar qual que é o valor absoluto dos pontos mais claros da sua imagem. Então, quanto mais você puxar esse ponteiro para a direita, mais a sua imagem vai ficar clara, ela vai ser dominada por esses pontos de branco ou de claridade absoluta. E ao contrário, se você abaixar ele, mais você vai estar escurecendo a sua imagem e diminuindo esses pontos de claridade absoluta dela. E o ponteiro do preto, ele funciona de maneira inversa. Você vai aumentar essas áreas de preto ou de escuridão absoluta, ou você vai diminuir elas, né? Diminuindo a quantidade de preto ou de áreas escuras que a sua imagem contém. Aí nesse caso é só você ir testando, experimentando, mexendo os ponteiros e vendo o que funciona para cada imagem. Não quer dizer que você vai tratar todas as suas fotos de maneira igual ou que todas elas se beneficiam do mesmo tratamento, como eu já falei. Então é mais no olhômetro mesmo. Cada foto você vai experimentando, olhando e vendo o que funciona. Por último, a gente tem a curva aqui em cima. Só que a curva é uma ferramenta um pouco mais avançada, a gente não vai se aprofundar nela aqui, que é um vídeo só introdutório do aplicativo. Mas só para te dar um exemplo do que você pode fazer com a curva aqui nessa foto, ela serve para você conseguir manipular todas as tonalidades da foto em qualquer um dos canais de cores diferentes. Então é uma ferramenta muito poderosa. Você basicamente pode mexer nas partes mais claras, nos tons medianos, ou nos tons mais escuros da sua imagem, de uma maneira muito mais precisa do que os outros ponteiros te permitem. Bom, a próxima ferramenta que a gente vai ver é a cor, ou a aba das cores. O primeiro elemento que a gente pode ajustar é o equilíbrio de branco, ou balanço de branco.
Basicamente, de maneira bem resumida, toda luz tem uma temperatura de cor. Então a luz ela pode ser mais azulada, ou mais amarelada, mais esverdeada, ou mais magenta. E você pode ajustar essa temperatura da cor aqui. Você pode deixar a foto da maneira original, como ela foi fotografada, que aí essa temperatura de cor vai variar em como que foram as condições de luz. Se você fotografou com lâmpada de LED, lâmpada incandescente, se você fotografou com luz natural, no pôr do sol, tudo isso vai afetar a cor final da sua foto, a temperatura de cor final. Você pode tentar ajustar ela de maneira automática. Aqui, nessa setinha, você pode pôr no automático, ou então ajustar manualmente mesmo. Bom, depois a gente tem a vibração e a saturação. A vibração e a saturação, elas vão as duas ferramentas, elas deixam as cores da sua foto mais vívidas, mais vibrantes, mais saturadas, mais intensas. Ou então elas fazem o contrário, elas vão dessaturar a sua foto. As cores vão ficar mais desbotadas, mais apagadas. Até se você puxar o ponteiro para o extremo da saturação, você vai deixar a sua foto totalmente preto e branco. A principal diferença entre vibração e saturação é que a vibração ela é mais sutil, é uma ferramenta mais inteligente. Ela tenta detectar as áreas da imagem que já estão muito saturadas ou que têm tonalidades de pele e proteger elas, enquanto elas aumentam a intensidade do resto das cores. Já a saturação é uma ferramenta mais universal, com menos sutileza. Ela basicamente vai aumentar a intensidade, a saturação de todas as cores da foto, sem nenhum tipo de distinção. Então, geralmente, você usa elas nessa ordem. Primeiro você usa a vibração e, por último, a saturação. Ainda aqui dentro das cores, se você for mais para cima, você tem duas outras abas, a de gradação e a de mistura. Gradação, ela te permite acrescentar alguma cor específica aqui nessa roda de cores em uma área de tonalidade determinada. Então você pode, por exemplo, adicionar uma cor específica nas sombras, uma cor diferente nos tons medianos e uma terceira cor nos realces ou nos tons mais claros da foto. Geralmente, em tratamento de fotos, é muito usado você colocar algumas cores mais frias nas partes das sombras. Por exemplo, colocar um pouquinho de azul nas sombras e aí nos realces ou nas partes mais claras, você adiciona uma cor mais quente, tipo um amarelo, por exemplo, ou talvez até um tom mais avermelhado. Já a aba final aqui das cores, a de mistura ou mix de cores, você pode afetar de maneira individualizada cada uma das cores da sua foto. Vermelho, laranja, amarelo, verde, cian, azul, magenta. Então, para cada uma dessas cores que você selecionar aqui, você tem a opção de mudar a cor, né? No ponteiro da matiz, você vai estar mudando a tonalidade dessa cor. Você pode aumentar ou diminuir a saturação individual dela, deixar ela mais vívida, mais intensa, ou deixar ela mais desbotada, mais apagada. E você pode mexer na luminância também, que é basicamente deixar essa cor mais clara ou mais escura. Geralmente no retrato de uma pessoa, como é o caso da nossa foto aqui, as cores vermelho e laranja são as que mais vão afetar as tonalidades da pele da pessoa. Então você pode mexer nessas cores se você quer ajustar as tonalidades da pele. Seguindo em frente aqui para a próxima aba de efeitos, os dois primeiros ponteiros que a gente tem é o de textura e claridade. Essas duas ferramentas, elas são um pouco parecidas, então toma cuidado para não confundir. As duas vão afetar a nitidez da foto, deixar ela mais nítida ou menos nítida, mais embaçada um pouco, mais suave. Então depende, mais uma vez, do tipo de efeito que você quer. O ponteiro de textura,
ele é um pouco mais sutil do que o de claridade. Então a textura ela vai afetar mais aqueles pequenos detalhes da sua foto. No nosso caso aqui, cabelo, sobrancelha, boca, esses detalhes mais finos da foto, eles vão ser afetados pela textura. Então você pode deixar eles mais definidos se você puxar o ponteiro para a direita, ou menos definidos e mais suaves se você puxar ele para a esquerda. Então, aqui como você pode ver no exemplo da nossa foto, você pode usar esse ponteiro de textura, puxando ele para a esquerda, para suavizar os detalhes da pele, deixando ela mais lisinha, mais suave. Então você vai tirar aqueles detalhezinhos de ruga, como no caso da nossa modelo, o brilho da maquiagem, ou imperfeições mesmo de pele. Você deixa tudo mais suave, mais claro. Isso pode ser muito usado em retratos também. Já a claridade, ela é uma ferramenta menos sutil do que a textura, mas com um objetivo similar, que é de aumentar a nitidez ou o contrário, né? Diminuir a nitidez e deixar tudo mais suave. Só que ela afeta a imagem como um todo, sem se preocupar muito com os detalhes. Então ela funciona muito bem se você quiser, se for uma paisagem que tiver muito céu, muita água, você quiser suavizar, né, aquilo tudo. Só toma um pouco mais de cuidado com a claridade, porque é mais fácil passar um pouco da conta, principalmente quando você está tratando imagens de pessoas, retratos, como é o nosso caso aqui. A ferramenta Desembaçar, ela foi feita para tirar aquele efeito de um dia nublado, quando está tudo embaçado por névoa ou alguma coisa desse tipo. Então você pode usar a ferramenta Desembaçar para deixar essa imagem mais nítida, trazer um pouco mais as cores para a imagem, a nitidez que você perde. Mas você pode usar ela criativamente também. Você pode puxar o ponteiro para um lado, para o outro e ver o efeito que isso vai causar na sua foto. Geralmente o desembaçar, ele tem essa característica de saturar mais as cores da sua foto, deixar ela mais nítida, mais forte, mais intensa. E por último, a gente tem a vinheta. A vinheta é um efeito especial que vai criar uma espécie de uma moldurinha, digamos assim, uma vinheta ao redor da sua imagem. Então você pode escolher se você quer que a vinheta seja branca ou seja mais escura, mais preta. E você pode determinar também a intensidade da vinheta ou até o formato dela, se você quer ela mais circular ou mais retangular. Isso é só um efeito especial, mas serve para você focar a atenção da pessoa para o centro da imagem. Se tiver alguns elementos desnecessários ao redor, você pode criar uma vinheta para escurecer esses elementos e focar a atenção no centro. Esse ponteiro aqui de granulado é meio que a gosto, digamos assim. Ele serve para dar um efeito de foto analógica para a sua imagem. Ele simula o grão da época da foto analógica, de filme, impressa no papel fotográfico. Então, se você quiser esse look, esse efeito de uma foto mais retrô, mais vintage, mais analógica, você pode adicionar um pouquinho de grão. A aba de detalhe, ela é bem simples. Ela só vai dar uma camada a mais de nitidez para sua foto, deixar ela mais nítida. Geralmente você faz isso no final do tratamento, antes de postar ela na internet, nas redes sociais, seja onde for. De maneira geral, você coloca aí entre 80 a 100 no ponteiro de tornando nítido, e o raio você põe 0,80 quando é uma foto que não tem muitos pontos finos, como é o caso do nosso retrato aqui. Ou se for uma foto que tem muitos detalhezinhos finos, como por exemplo uma planta cheia de galhos, cheios de raízes, você pode pôr 1,20 mais ou menos. Mas isso, mais uma vez, é a gosto. Você pode ir mexendo nos ponteiros até ficar satisfeito com o resultado final. Se você quiser salvar todo esse tratamento que você fez na sua foto, você pode ir em pré-definições.
Basicamente, você vai estar salvando o seu tratamento como se fosse um preset ou um filtro. Você salva ele e depois pode aplicar ele em outras fotos. Então, se você fez um ensaio em algum lugar específico e você quer fazer o mesmo tratamento em todas as fotos, é só tratar a primeira, salvar uma pré-definição e depois aplicar essa pré-definição nas outras fotos desse ensaio. E por fim, quando você quiser salvar a foto, é só ir aqui nesse ícone de compartilhar na parte de cima e decidir aonde que você quer salvar ela. No nosso caso, a gente vai salvar ela no próprio dispositivo, no armazenamento do celular. Bom, e é isso, pessoal. Lembrem de se inscrever no canal e curtir o vídeo caso vocês tenham tirado algum proveito. Muito obrigado e até a próxima!